Olá pessoal, Pai do Senhor Jesus, passando aqui para a gente dar continuidade e encerrar o capítulo 2 do Evangelho de João, tá bom? A gente fez a exposição até o versículo 22 na semana passada e dessa feita a gente vai terminar com os três últimos versículos, por quê, né? Porque eu acho que esses três últimos versículos, eles trazem algumas verdades que a gente pode aprender, ok? Dentro do contexto do Evangelho de João, e também a questão de que ah, o Senhor, ele traz algumas verdades para nós, né? Usando a pessoa de João, sobre a questão tanto da onisciência de Jesus, na verdade, quanto da questão de fé. A gente vai entender que existe dois tipos de fé, na verdade, no sentido do antagonismo, ok? Uma é antagônica à outra, é diferente da outra, tá? Não que só existam esses dois tipos de fé, existem alguns tipos de fé, né? A gente sabe que tem a fé para salvação, tem a fé para operar sinais e maravilhas, que é um dom dado pelo Espírito Santo. Existe a fé naquilo que é natural, a fé natural, enfim. Mas eu estou falando de dois tipos de fé que a gente vai tratar aqui, né? A fé verdadeira e a fé falsa, ok? É, a fé genuína e a fé que não é genuína, ok? Então aqui nós vamos tratar o versículo 23, o 24 e 25. E a gente também vai dar uma passada e falar um pouco a respeito de um salmo que trata sobre a onisciência, para a gente entender melhor a questão da onisciência de Jesus, o que isso se equipara à pessoa de Deus, né, como ser divino, como Jesus ele se enquadra nesse perfil e que João está tentando retratar aqui, ok? Então a gente vai falar sobre ah, basicamente dois pontos dentro desses três versículos, que é a questão da fé verdadeira e da fé falsa, né? A fé hipócrita, digamos assim, também a respeito da onisciência de Jesus, que isso também aponta para a sua divindade, ok? Então, vamos para a leitura do texto que está aqui aberto aqui no PowerPoint para mim, que diz assim: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. O versículo 24, ele vai trazer para a gente. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então vamos para a primeira parte. A gente está no contexto de que Jesus ele purifica o templo, ok? Na semana passada a gente viu o que aquilo apontava. A gente viu pelo menos três pontos importantes do que Jesus está querendo dizer, ou melhor, o que João está querendo retratar quando ele fala, ele relata esse fato que ocorreu na semana ou na festa da Páscoa, ok? Um ponto importante é que João, ele está querendo traçar um paralelo, ou melhor, uma ligação, né? Entre Jesus e o santuário, que agora Jesus ele é o novo santuário. Então a gente tem o contexto do templo, o que o templo representava, o contexto do que é perguntado a Jesus por intermédio daquele ato de Jesus, né? Então, os judeus, que a gente entende como sendo os próprios fariseus, enfim, os, os doutores da lei, aqueles que participavam da religião judaica ali, que eram os principais da religião judaica, os cabeças, os líderes, fazem aquela indagação a Jesus e o que a resposta de Jesus ela traz
para nós no contexto de templo, né? No contexto de santuário. O que que Jesus está querendo dizer com aquilo, na verdade? Então, a gente viu na semana passada que o contexto do templo, a importância para os judeus no o templo, o que que o templo representava, qual que era a situação daquele contexto e por que que eles indagam Jesus, né, a respeito do que Jesus está fazendo, né, a sua autoridade, e a questão de que Jesus ele fala que ele é o templo agora, né, ele é o santuário agora. Então, quando ele fala que derruba, pode derrubar esse santuário, e em 3 dias eu edificarei. Ele está falando do seu próprio corpo e dizendo que agora o templo, o santuário, agora é ele, né? Aquilo tudo apontava para a pessoa dele. Só que eles não entenderam e a gente viu isso, tá bom? Então, a partir de então, Jesus ele está na festa da Páscoa, ele é uma continuação aqui, né? Desses 3 últimos versículos, tratando que Jesus Cristo, ele opera alguns sinais, ok? Dentro da festa judaica ali, no ambiente de Jerusalém, nós sabemos que o João, ele está tratando mais o Jesus no templo, em Jerusalém. A gente vê Jesus na Galileia também, vê, mas na parte da Judéia, é a maior parte do Evangelho de João, Jesus está na Judéia, né? João, ele trata muito a questão dos discursos de Jesus, e esses discursos de Jesus, ele trata na Judéia, a sua grande maioria dos seus acontecimentos ali. É uma questão diferenciada também dos sinóticos, por quê? E é complementar por isso, porque os sinóticos dão muita ênfase a Jesus a respeito mais da Galileia, né, dos seus sinais, dos seus prodígios, e João ele dá mais foco na questão judeia, na questão de Jerusalém como um todo, templo, Jesus indo e vindo do templo, enfim, trata mais essa questão aí, tá bom? Então, Jesus ele opera muitos sinais ali, na Páscoa, então durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então, aquilo ali, João está retratando que não só na questão é, exclusivamente dessa Páscoa, mas na questão, no modo geral, do ministério de Jesus, é, eles viram sinais, né? Os seus discípulos, seguidores ali, e também nesse caso específico, eles viram sinais e creram no seu nome. Né, tá falando dos discípulos, dos apóstolos, enfim, de todos aqueles que estavam vendo os sinais de Jesus, muitos creram, ok? Só que o que chama a atenção é que no versículo de número 24, João ele vai nos dizer que o Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então, assim, Jesus não confiava no quê? Jesus não confiava nessa fé deles, né? Jesus, ele não como é que eu posso dizer? Não se iludia, né? Com essa fé deles. Por quê? Porque Jesus sabia que essa fé deles era muito baseada na questão de que eles queriam ver sinais, né? Na questão de que aqui o sinal que Jesus mostrava, os milagres que Jesus operava, fazia com que eles, na empolgação dos sinais, eles criam, ok? Eles ah, passavam a acreditar em Jesus. Só que essa fé, Jesus não se apegava nisso, né? Ok? Porque Jesus conhecia eles. Lembra-se que na multiplicação dos pães e peixes, nós temos um percurso. Jesus, ele opera a multiplicação dos pães e peixes, não precisa entrar nesse detalhe. E Jesus, ele volta para uma determinada região, ok? E quando ele chega nessa região, aquela multidão acompanha, a multidão pega e vai para um outro lugar e chega junto com Jesus lá. E aí, quando Jesus chega de barco ali, aquelas multidões olham para ele e falam, mestre, quando que o senhor chegou, né? Jesus fala, vocês não estão me seguindo porque vocês creem em mim e por causa do reino. Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei o pão, vocês querem comer. Vocês querem ver sinais, querem comer pão. Entendeu? É aquela questão da barganha que hoje é tão forte no nosso meio, né? Vocês querem.
chegar até mim porque eu posso dar alguma coisa para vocês, né? Então, Jesus, ele sabia, né? Ele como homem, ele e como Deus, ele sabia que aqueles homens, que aquelas pessoas que estavam crendo nele ali, de fato não estavam crendo, era uma fé muito, né, baseada nos milagres. Agora, é, assim, uma característica do Messias era trazer sinais também, né? Tem outro viés. E uma questão importante é que é melhor crer, né, em Jesus, mesmo que a princípio, né, pelos sinais que ele fazia, do que não crer também, né? Tem esse detalhe. Agora, a questão da fidelidade ao Senhor, a questão de ser de fato pessoas que vão seguir a Jesus até a morte, né, no sentido de que elas preferiram morrer por Cristo do que abrirem mão da sua fé, aí eram poucos que acontecia isso, né? Mas, a princípio, muitos creram, né? Nós vemos isso na questão da ascensão de Cristo. Na ascensão de Cristo, havia cerca de 500 pessoas que estavam ali vendo Jesus subir aos céus daquela forma gloriosa, né? Agora, quem foi batizado, revestido de poder, em Atos capítulo de número 2 foram só 120, né? Então a gente percebe que a conta, ela praticamente não bate, né? No sentido de que muitos creram e no sentido de que poucos receberam o batismo com o Espírito Santo, poucos entre aspas assim, né? A grande parte desistiu, desanimou, mas boa parte, uma parcela recebeu o batismo com o Espírito Santo porque perseverou, né? Porque esteve ali e desses 120 eles permaneceram até o final, né? Foram fiéis ao Senhor, pelo que se entende, ok? E ali, o que acontece? Jesus, ele, pelo fato de conhecer, ele sabia a fé verdadeira e a fé falsa. E a maioria deles, naquele ponto, Jesus não confiava neles, porque sabia que a fé deles estava baseada pura e simplesmente nos sinais, né? Pura e simplesmente nos sinais, e não na questão de que Jesus, ele era o Messias, e que ele era o Filho amado, de Deus vivo, e mais eles queriam ver sinais, assim como o próprio Herodes Antipas, né? Que ele queria ver Jesus para Jesus operar algum sinal na frente dele, né? Nós vemos isso nos evangelhos quando ele é apresentado, é trazido, né, pelos oficiais ali, pelos próprios oficiais romanos que Pilatos manda levar lá, os soldados, enfim, os mestres da lei chegam com ele lá preso no dia do seu julgamento, enfim, o Herodes ele fica alegre em ver Jesus, porque ele queria ver Jesus fazer algum sinal, entendeu? Jesus nem falar com ele, nem responder, ele respondeu. Então, assim, ah, muitos eram nessa fé, entendeu? É a fé verdadeira contra a fé falsa, a fé que só chega até certo ponto, né? Tanto que nós vimos que muitas desanimaram, desistiram de 500, 380 voltaram para suas vidas ao invés de aguardar a descida do Espírito Santo. Isso fica bem claro, tá? Então, assim, nesse primeiro momento, nós vemos que há dois tipos de fé nesse ponto aqui, tá? A fé genuína, verdadeira, que faz com que você chegue até o final e morra por Cristo, né? E a fé falsa, que faz com que a pessoa ela só está ali pelo que o Senhor pode oferecer, né? Para ver os sinais, né? Ao invés de ter uma fé genuína, tá bom? Ao invés de ser uma fé genuína. Então, e Jesus, ele não só nesse ponto de não confiar, ele muitas vezes coloca em prova para a própria pessoa, mostrar para a pessoa que ela de fato não está crendo nele, né? De fato. Não para mostrar para si mesmo, porque Jesus ele já conhecia. Veja o versículo, é claro, porque a todos conhecia, tá? Então, Jesus não se confiava neles porque ele conhecia todos. E nós vemos que muitas vezes Jesus testa a pessoa para mostrar para ela no que ela está crendo. De fato, onde está o seu coração. É aquele ditado, né? Na verdade, é a palavra de Jesus, né? Que diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração.
Um exemplo disso é o jovem rico. Veja que o jovem rico, ele tem características de reino, né? Ele é um cara cumpridor da lei. Ele é um homem, um jovem, né? Mas ele é cumpridor da lei. Tem um dos evangelistas que fala que Jesus o amou, né? Quando ele fala, olha, desde a minha infância eu tenho praticado a lei, né? Tenho cumprido todos os mandamentos, enfim. Mas Jesus olha para ele e fala assim: ah, você não está longe do reino, né? Mas vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Naquele momento ali, o que Jesus estava dizendo para ele? Tô te testando a sua fé, para mostrar para você onde está pegado seu coração, onde está a sua fé de fato, né? Aí ele ficou triste. Nós vemos o resultado, infelizmente, né? Ele fica triste e sai, né? Porque possuía muitos bens. É essa questão. Às vezes, né, a gente é testado nesse sentido, não tentado, né, mas testado, né, provado no sentido de que para ver onde está nosso coração, onde está nosso tesouro, né? Então, às vezes, as circunstâncias que nós somos testados, onde está minha fé de fato, né? Então, não que Jesus não saiba, mas para nós sabermos, entendermos algumas coisas. E aí sim, nós temos duas escolhas nesse ponto. Ou a gente volta atrás, se coloca aos pés do Senhor e fala, me ajude na minha incredulidade, né? Ai, ai. Ou então a gente simplesmente continua a vida, né? Continua na mesma fé que é morta, a mesma fé que a gente está abraçando, mas é em outras coisas. O coração está em outro lugar, né? Como Jesus falou que há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas o coração está longe dele. Então, nessa primeira parte, nós vemos essa questão da fé, a dupla fé, né? Os opostos, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que vai chegar até o final com Jesus abraçado ali, né? E a fé que ele já sabia como é que era. Uma fé ah, temporal, uma fé que não era genuína, não era verdadeira, uma fé efêmera mesmo, tá? Passageira mesmo. E a segunda questão aqui, começa no versículo 24 e o versículo 25 é bem conclusivo, porque a todos conhecia, né? Então ele não confiava neles porque ele conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, né? Então Jesus ele tá, ah, Jesus ele tá retratando aqui, sendo retratado, na verdade, por João, como um ser onisciente. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros e honestos, né? Nenhum ser humano conhece de fato o ser humano. Nenhum ser humano qualquer, né? Nenhum de nós, na verdade, como seres humanos falhos, conseguimos saber de fato e conhecer integralmente quem somos nós e quem é o ser humano, né? Por mais que eu seja casado e conheça a minha esposa e ela me conheça, mas com integridade nenhum conhece o outro, porque nós mesmos nos conhecemos integralmente, não é verdade? A frase de Sócrates, se não me falha a memória, foi Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, ela é muito, ela é muito válida no sentido de você cada dia se descobrir, né? No sentido de você se saber as suas limitações, do modo geral, você conhecer, ter uma maturidade para entender que você não conhece tudo, enfim, mas é bem básico, entende? Porque assim, ninguém conhece integralmente o ser humano. Ninguém se conhece de fato integralmente e muito menos o outro. Agora, Deus ele conhece. Então,
é importante a gente entender que João ele faz isso de propósito, não é uma coisa aleatória. João está escrevendo, mas ele é inspirado pelo Espírito Santo. E a questão aqui é que João está colocando é, uma questão de divindade. Ele está aderindo uma vez mais a Jesus como um ser divino. É muito nítido e muito claro. Por quê? Nós vemos que no capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então, em arrei, em hologos, né? A questão do... O João, ele está dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí ele pega no versículo 14 e adere isso a Jesus, como sendo o Logos, como sendo o Verbo encarnado, ok? Que agora ele é Deus, certo? Então, a primeira coisa que ele coloca é que João, o evangelista ele coloca que Jesus ele é Deus. É a primeira coisa, o seu prólogo, né, o seu início de conversa, digamos assim, de evangelho, é dizendo que Jesus é Deus, ok? Jesus é Deus. Agora, mais uma vez, ele está aderindo uma característica que ela é divina a Jesus, entendeu? Então ele está dando a Cristo, aderindo a Cristo, uma característica que é divina, que só Deus tem, que é ser onisciente. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. João está dizendo mais uma vez, em outras palavras, com outra característica, com outro adjetivo, que Jesus, ele é Deus. Ponto final. Porque ele está dizendo, esse Jesus aí, ele não precisava de que ninguém falasse do homem para ele, sabe? E ninguém precisava falar do homem para Jesus, porque ele já conhecia. Ele sabia o que está no homem. Ele sabia o que havia no homem. Meu querido, só quem sabe o que há no homem, só quem sabe o que há dentro de mim, de você, é Deus. E quando eu falo Deus, estou falando da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João está dizendo que Jesus, ele é Deus, que ele é o Filho de Deus encarnado, que ele é o Verbo encarnado, e que ele é onisciente, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Ele é onisciente. Entende? Então, assim, é importante ressaltar a questão da onisciência. Por quê? Porque a onisciência, ela é algo sobrenatural. Ela é algo sobrenatural. E nós vamos ver aqui no Salmo de número... No Salmo de número cento e... Deixa eu ver se eu acho aqui. Salmo 139, tá? Vou achar aqui. No Salmo 139, nós vamos ver que o salmista ele fala a respeito do, do Deus que é onisciente, um Deus que é onisciente. E nós vamos entender essa onisciência, pelo menos em dois ou três pontos aqui, tá? A respeito desse salmista, que ele trata a questão da onisciência de Deus, ok? Nós vamos ver aqui, voltando aqui no nosso texto, a partir do versículo 1 do 139, Salmos 139, ok? O versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces.
Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Veja bem, o salmista aqui, ele está tratando sobre a onisciência de Deus. Então, ele está falando que Deus o sonda e o conhece, tá? Essa palavra sondar, ela tem a ver com esquadrinhar, ela tem a ver com uma análise profunda, tá? Ela tem a ver com a questão de analisar ponto a ponto, espaço a espaço, de uma forma muito profunda. Por isso que quando o salmista fala, você me conhece, Senhor, o Senhor me conhece, né? O salmista, ele fala porque o Senhor me sonda, o Senhor esquadrinha, ele vai no fundo e pega partícula por partícula, pedaço por pedaço e analisa. Por isso ele conhece integralmente. Que ser humano pode fazer isso? Então, quando o salmista ele trata sobre a onisciência de Deus, ele está dizendo que Deus o conhece antes mesmo dele abrir a sua boca e falar. Veja que a questão da onisciência é anteceder aquilo que vai acontecer, aquilo que vai ser dito e aquilo que está sendo pensado ou será pensado. Meus irmãos, ninguém pode fazer isso a não ser o Senhor, nosso Deus. Tanto que o salmista no versículo 6, ele diz que tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Veja que a questão da onisciência é um atributo que só o Senhor Deus tem, né? É um dos três atributos mais conhecidos, né? Onisciência, onipresença, onipotência. Não que Deus só tenha esses atributos, mas os mais conhecidos, né? Mas essa questão da onisciência é algo que é divino e ponto final. E o salmista está dizendo que ele não consegue alcançar. E João, ele retrata que Jesus não precisava de ninguém dizer para ele. Isso é maravilhoso. Entende a ligação? Que não precisava de ninguém dizer a Jesus o que estava no homem, ou quem era o homem. Ó, Senhor, tá vendo aquele lá? Não, não precisava. Por quê? Porque Jesus conhecia o que estava no homem. E ele sendo conhecedor do que está no homem, ele se torna divino. Por quê? Porque esse conhecimento é um conhecimento de sondagem profunda, de esquadrinhar, de saber por dentro, de não saber a fala pura e simplesmente, mas de saber por dentro. Meus irmãos, para nós refletirmos e encerrarmos essa aula. O Senhor Jesus, ele é Deus, não só porque ele é o Verbo encarnado, porque ele faz sinais. Nós temos que crer nele não só por isso, que é importante, não só porque ele é o santuário agora, mas porque ele conhece-nos. Ele nos conhece. Ele nos conhece por dentro. Ele esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar. João está dizendo, ele sonda o homem. Lembra-se lá do salmista quando diz, olha, Senhor, tu me sonda, me conhece, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe sua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Ele é Senhor.
Esse Jesus, ele é Deus, ele é divino, porque ele sonda corações, ele sonda mentes, ele conhece o homem. Meus irmãos, diante disso, qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa meditação? É aquela questão de repulsa? Ou até mesmo de medo? Uma coisa é temer ao Senhor, né? Outra coisa é simplesmente sentir medo de ser pego no pecado. Será que ao sondar o nosso coração, o Senhor só vai ver que nós queremos fugir de ser pego? Ou que nós reconhecemos as nossas mazelas? Não que o homem seja, né, a questão de ser totalmente mal, no sentido de que sempre, eu falo servos de Deus, é sempre tá maquinando mal, sempre tá querendo mal. Não é isso, meus irmãos. É que nós somos falhos mesmo, né? É que nós somos falhos mesmo e muitas das vezes nós não reconhecemos, nós apontamos para outro, nós queremos justificar a nossa falha, o nosso erro, e não há justificativa. Simplesmente nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados e pedir para o Senhor sonda, Pai, mas sonda mesmo e vê se há em mim algum caminho mau, como o final desse próprio capítulo, né, nos diz. Opa, deixa eu voltar aqui. O final do capítulo aqui, ó, ele está dizendo, olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Diante de um Deus soberano, diante de um Deus que sonda, diante de um Deus que esquadrinha o meu ser, que esquadrinha o meu coração, que sabe o que eu vou falar antes de eu falar, que lê os meus pensamentos. Diante desse Deus, diante desse Senhor, eu falo, Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Se há o caminho mau em mim, né? Nós entendemos e aprendemos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós entendemos isso. Então, Senhor, eu creio que há algum caminho mau. Então, guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho da justiça. Que eu possa dar esse giro de 180 graus. Que eu possa voltar pelo caminho que eu estava. Sair do que eu estou indo, se eu estou indo para o caminho mau. E voltar para o caminho da eternidade. Né? Porque quando nós nos convertemos a Cristo, nós passamos a andar por um caminho da eternidade. Pelo caminho eterno. Então, se há algum caminho mau, que nós possamos ser guiados para o caminho eterno, pelo caminho da salvação. Mas para isso, nós temos que entender e reconhecer que só o Senhor pode esquadrinhar o nosso coração. Amém, meus queridos? Nós possamos guardar essa palavra. O Senhor, Ele conhece. João está dizendo, não precisava ninguém falar para Jesus quem que era o homem, porque Jesus já conhecia o homem e o que estava nele, e conhecia e conhece. A Trindade nos conhece. Assim como Jesus que conhecia Natanael antes dele olhar lá, antes de Filipe chamar ele debaixo da figueira, ele é o mesmo que conhece a minha e a sua vida. Então, guarde isso, que nós possamos entender, né? E não ser isso penoso, meu Deus, eu não posso ser pego, né? Aquela pessoa que não quer ser pego, né? Mas não, pelo contrário, que nós possamos abrir nosso coração de verdade, reconhecer as nossas mazelas, porque o Senhor ele sonda. Então, falar como salmista e ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Essa é a aula de hoje e na próxima semana entraremos no capítulo de número 3. Amém?
E vamos assim, devagar e sempre, até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou até, sei lá, se ele vir para mim, se ele, né? Não sei, semana que vem estarei aqui, mas se eu não estiver, que os irmãos dêem continuidade aí, né? Mas que nós possamos estar firmes na presença do Senhor até que ele volte. Amém? Que Deus e Cristo vos abençoe e até a próxima aula, querendo Deus.